15 anos de bênção, de louvores, de adoração. 15 anos de crescimento espiritual aqui nesta congregação. Para mim é um prazer imenso fazer parte desses 15 anos dessa congregação. Sou grata a Deus pelo convite de estar aqui. Eu me emociono porque eu vi essa congregação crescer. Eu vi essa congregação nascer. Nos primeiros momentos, quando o primeiro dirigente estava aqui limpando, nós estávamos por aqui. E quando o pastor Raifran pediu para mim ficar aqui ajudando com as crianças, com os jovens, isso me emociona, porque eu vejo pessoas que permanecem firmes no caminho do Senhor. Pessoas que ouviram o chamado e disseram, esse aqui. Esses meninos, as meninas que estão aqui na frente, ajudando o irmão Silas, obrigado por irmão Silas. Foram crianças que começaram aqui, no Crescendo com Cristo, no Praça Viva, estavam aqui. Para a glória de Deus, esta congregação permanece firme, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E essa nova geração que está aqui, eu creio que daqui uns dias vai ter, daqui dessa nova geração, olha o tamanho da Melissa, meu Deus, é a Melissa, né? É a Melissa, viu? Olha o tamanho dela, o tamanho da Bia, gente, esses meninos estão crescendo, não sei se eu estou ficando velha, né? Mas a gente vê aqui o agir de Deus nessa congregação, a mão de Deus erguendo essa congregação, levantando e tendo pessoas firmes aqui nos caminhos do Senhor. No primeiro momento eu quero agradecer a Deus, agradecer ao irmão Silas, né, dirigente desta congregação, agradecer aos irmãos, a irmã Neide, a irmã Livramento, a irmã Marli, a irmã Zélia, a irmã Valdelice, cada uma dessas irmãs, irmã Frasineide, cada um desses irmãos que oraram por mim, e eu creio que ainda hoje eles continuam orando, né? E aí a gente vê que o nosso Deus é o mesmo Deus. É o mesmo Deus lá do passado, ele continua hoje. Nós é que estamos mudando, mas o nosso Deus, ele não muda. Eu quero só fazer um contrato com vocês, crianças. Olha aqui para a tia. Você está me vendo? Eu já fui criança assim igual vocês. Eu já estive aqui com vocês. Eu já fiz parte de festas aqui com vocês. E estou feliz porque vocês estão aqui. Agora você olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado. Diz assim para ela, meu coleguinha, não converse comigo agora, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Aí faz assim, ó, zip, zip, zap, minha boca vou fechar para te escutar. Vamos jogar a chave fora? Olha só, a casa de Deus é um lugar de reverência. Então, na casa de Deus não é lugar de ficarmos passeando, tá bom? É momento de nos conectarmos com Deus. Esse é o momento de vocês falarem só assim, ó. Glória a Deus e aleluia. Como é que vocês vão falar? Você. Não é para ficar conversando com os outros. Então, o tema que me foi passado é crianças chamadas para servir. Qual é o tema? Crianças chamadas para servir. E o texto base está em Isaías, no capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Nós lemos isso agora. Todo mundo leu e a Dinaira tornou a pedir para vocês repetirem. Pois vamos repetir comigo? Depois disto... Eita, vocês não merendaram, não almoçaram, não jantaram. É bem forte. Para todo mundo ouvir lá fora. Bora lá, 1, 2, 3, já. Depois disto...
ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bom. Então é isso que vocês vão dizer. Eis-me aqui, envia-me. Nós vivemos, crianças, em uma geração, essa geração em que muitas crianças são chamadas pelo mundo. Muitas crianças são chamadas pelas redes sociais. Muitas crianças são chamadas pela televisão. E olha só, vou falar bem baixinho, porque tem gente conversando. Então, olha só, as redes sociais, a televisão, ela nos chama para as distrações. Mas existe alguém que nos chama para algo melhor. Que é quem? Deus. Jesus. Glória a Deus e aleluia. Porque Ele chamou cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Mas Deus, Ele continua procurando. Procurando pessoas, procurando crianças, procurando você, para dizer: eis-me aqui. O que vocês vão dizer? Eis-me aqui. Deus continua procurando verdadeiros adoradores. Aquele há várias histórias de pessoas, meninos, meninas, jovens, homens, que ouviram o chamado de Deus. E o interessante que eu trago aqui para vocês, uma pessoa que todos vocês conhecem. Um personagem que vocês conhecem. Ele foi chamado. Quem é ele? Davi. Davi, ele foi chamado menino. E ele vivia lá no campo. Davi vivia cuidando das ovelhas. Ele era o menorzinho da sua casa. Mas ele ouviu o chamado de Deus. E a Bíblia diz que ele conseguiu derrotar quem? Golias. Golias era pequeno ou era grande? Grande. E por que Davi, tão pequenininho, conseguiu? Porque ele tinha fé em Deus. E ele ouviu o chamado de Deus e obedeceu. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo quem? O coração de Deus. Por causa da sua obediência. Eu quero apresentar a vocês um outro menino. Um outro garoto que a mãe dele orou muito por ele. E ele, um certo dia, quando ele parou de mamar, a mãe dele levou ele e deixou ele no templo, na casa de Deus. E lá, olha só, lá ele teve um encontro real com Deus. Ele ouviu o chamado de Deus. Quem de vocês, nesta noite, crianças, senhores e senhoras que estão aqui nesta noite, já pararam para ouvir o chamado de Deus? Já ouviram o chamado de Deus? Então, esse menino, como é o nome dele? Samuel. Deus chamou Samuel. Deus chamou só uma vez? Não. Deus chamou quantas vezes? 3 vezes. Samuel. Depois ele foi lá e Samuel. E novamente ele chamou Samuel. E qual foi a resposta de Samuel ao chamado de Deus? Qual foi? Quem lembra?
Eis-me aqui, né, Senhor, né? Fala que o teu servo... Então, olha só, ele ouviu, ele teve um encontro com Deus, ainda criança. Ele ouviu o chamado de Deus. E ele se tornou o quê? Um profeta. E foi ele quem ungiu quem? Davi. Ele que ungiu Davi a rei. Porque ele estava com o ouvido atento ao chamado de Deus. Mas teve uma outra pessoa, eu vou só dar mais uma dica. Com 8 anos. Com 8 anos ele se tornou rei. Quem foi? Josias. Então, olha só. E Josias, ele ouviu o chamado de Deus. E olha que os pessoal do passado dele, os avós dele, o pai dele, eram pessoas más. Mas só que o avô dele se arrependeu e ensinou para ele sobre o Deus vivo. Então ele deixou plantado nele uma semente. Segura bem aqui, meu irmão. Uma semente. E esta semente que plantou no coração do rei Josias não ficou só lá. Essa semente, ela chegou a Jerusalém, ela chegou ao Brasil, ela chegou ao Maranhão e chegou até Santo Inês e chegou até aqui a Rua 15 de Novembro. E esta semente que foi plantada aqui na Rua 15 de Novembro, no dia 22 de fevereiro, ainda hoje ela está sendo regada pelo Espírito Santo de Deus. Basta você pedir. Por isso que eu disse a vocês, filhos, que a conversa de vocês nesta noite é glória a Deus e aleluia. Porque olha só, esta semente que foi plantada muitos anos atrás. E deixa eu contar uma história para vocês. De uma menina, vocês podem guardar isso aí. De uma menina. Esta menina, olha só. Esta menina, a Bíblia não resiste ao nome dela. E é uma história muito linda. Sabe por quê? Porque esta menina, ela teve uma sementinha da palavra de Deus plantada no coração dela. Em meio a tantas coisas que aconteceu com a família dela, ela frutificou. Ela frutificou em meio aos terremotos, vamos dizer assim. Por quê? Sabe o que aconteceu? Existia um homem muito mau. Olha só. Será se vocês sabem como é o nome dele? Um general. Ele era muito mau. Um dia, ele pegou esta menina, que a Bíblia não resiste ao nome dela. Ela tinha por volta de 10 a 12 anos. E levou essa menina cativa para ser empregada na casa dele. Para trabalhar para a esposa dele. Você já sabe o nome desse general? Naamã, muito bem. Então, Naamã era o homem mais poderoso da Síria. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele tinha um problema muito sério. Algo muito sério na vida de Naamã. Ele não podia ficar muito no meio das pessoas. Será por quê, criança? Porque ele tinha uma doença. Uma doença chamada lepra. E as pessoas que tinham aquela doença tinham que ser isoladas, tiradas do meio da sociedade. Porque aquela doença não tinha cura. Mas aquela menina, que a Bíblia não resiste ao nome dela, que ela era uma escrava, aquela menina, ela era temente ao Deus de Israel. Por isso que está essa bandeirinha de Israel aqui.
Ela temia o Deus de Israel. Ela sabia que o Deus de Israel era o Deus poderoso. E aquela menina, ela viu naquele homem, algo terrível. Uma doença muito terrível. Que era, como era o nome da doença? Lepra. E aquela doença não tinha cura. E sabe qual é essa doença que hoje existe em nosso meio? É o pecado. O pecado, ele não tem cura. O pecado, ele mata as pessoas. O pecado, ele afasta as pessoas da presença de Deus. Eu pergunto a vocês poderiam me citar alguma coisa que é pecado? Hein? Alguma coisa que é pecado? Diga. Hã? Desobedecer mãe e pai. Desobedecer mãe e pai, xingar, mentir. Então, quando você xinga, quando você mente, o seu coração fica escuro. Fica igual Naamã. Naamã não tinha cura. Mas eu quero dizer a vocês que nós servimos o Deus da cura. O Deus Todo-Poderoso. Mas existe alguém que pode curar. Existe alguém que pode curar. Que é o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus purifica todo pecado. Jesus, um dia, ele morreu numa cruz, crucificado. Os homens má pegaram Jesus, colocaram ele em uma cruz. Lembra que eu falei que aquela menina, que a Bíblia não registrou o nome dela, a escrava de Naamã, os homens maus pegaram ela, mataram a família dela e levaram ela cativa. E elas tinham alguém que ela sabia que podia curar o senhor dela. Que era, como era o nome dele? Naamã. Aí ela ficou ouvindo a conversa, olha só, ouvindo a conversa de Naamã com a esposa dele. Aí ela pensou, se o meu Senhor, ele soubesse o que eu sei, ele iria até o profeta e ele seria curado. Porque, criança, quem segue Jesus, quem segue aquele que morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, e ao terceiro dia ele ressuscitou e está entre nós, ele é curado. Ele é curado de todo o pecado. O coração dele passa a ser um coração limpo, um coração puro, aonde Jesus passa a habitar. Aquele coração que estava sujo, aquele homem que estava cheio de lepra, seria purificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o meu Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, porque ele vive
E Ele está assentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Quando nós deixamos Jesus entrar em nosso coração, nós somos curados, nós somos sarados de todas as enfermidades. E a enfermidade maior que existe no mundo é o pecado. Nós precisamos aceitar a Jesus. Nós precisamos crer naquele que vive e reina para todo sempre. Naquele que está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Que um dia Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados. E aquela menina, ela fez a melhor escolha. Ela falou de Jesus. Ela não perdeu a oportunidade. No momento que ela teve uma brechinha assim, vamos se dizer, ela aproveitou. E foi lá e falou. Falou daquele que está lá do céu, intercedendo por nós. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos ganhar uma coroa. E esta coroa, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia vai nos dizer que esta menina, ela viveu muito tempo antes de Tiago escrever e dizer que as boas ações, não é falar sobre as boas ações, ela fez uma boa ação. Ela falou de Jesus, ela falou de Deus naquela casa. E aquele homem, Naamã, o homem mais poderoso, o chefe lá, ele acreditou, ele creu. E ele foi lá, desceu naquele rio e ele foi curado. Nós não sabemos, a Bíblia não vai nos dizer o que aconteceu com aquela menina. Mas creio que talvez ele tenha registrado aquela menina e criado ela como filha. Porque aquela menina era uma serva obediente. Para aquele homem poderoso ouvir aquela menina, dar atenção àquela criança. Ela era uma serva fiel e obediente. Ela era uma empregada excelente. Ela fazia tudo certo. Ela não respondia. E olha que ela tinha razão, né? Tinha coisa assim que ela poderia falar. Por quê? Porque ela não tinha mais ninguém, ela não tinha mãe, não tinha pai, ela era escrava, mas ela estava ali feliz, porque ela estava pregando o Deus vivo, o Deus de Israel. Aquele Deus que ela pregou lá, chegou aqui ao Brasil, chegou ao Maranhão e chegou aqui à nossa igreja. E hoje nós estamos aqui porque nós acreditamos no Deus verdadeiro. Nós cremos no Deus verdadeiro. A semente foi plantada em nossos corações. E que nós possamos sair proclamando o Evangelho, falando de Jesus, mesmo que as pessoas não queiram nos ouvir, mas fale de Jesus. A palavra de Deus diz: ide pelo mundo, né? Pelo mundo inteiro. Olha só, naquela época, não existiam muitos lugares. E Paulo, ele andou a Ásia toda. E hoje nós temos a oportunidade até de viajar o mundo sem sair de casa, na palma da mão, no celular. Por que nós não falamos de Jesus? Não falamos de Jesus na nossa escola? Falamos do amor de Deus para os nossos professores? Pedimos a Deus, Ele nos ouve. Ele atende a oração de uma criança. Ele nos atende. A palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada, ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é luz. Nós precisamos seguir esta luz. Andarmos na luz. Porque Jesus é a luz do mundo. E quem segue a Ele não anda em treva. Nós precisamos estar nesta luz, que é Jesus. Você precisa falar do amor de Deus.
Você precisa brilhar. Aonde você brilha, a luz de Cristo que está dentro de você. Aquela criança, aquela menina, ela refletiu o amor de Deus, a palavra de Deus que foi ensinada a ela, lá pelos pais dela, antes deles morrerem. Ela guardou no coração e na mente. E aquela palavra, ela multiplicou. Ela falou para o seu patrão. E ele creu e foi curado. Ele teve uma cura física e uma cura espiritual. Porque ele creu no Deus verdadeiro. Aquele Deus em qual nós pregamos, ao qual nós falamos todos os dias. Quem ainda não é crente que está aqui nesta noite, obrigada, meninas, que ainda não aceitou a Jesus, que deseja mudar, que deseja aceitar a Jesus, que deseja ter um encontro com o Senhor. Que deseja ter um encontro com o Senhor. Tem alguma criança aqui que ainda não é crente, que só veio à frente porque o papai, a mamãe entrou, se apresentou, pastor orou, fez aquilo, apresentou para a igreja. E ainda não confessou. A palavra de Deus diz que com a boca nós confessamos. E com o coração nós cremos. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus? Olha só, a Bíblia, ela vai nos contar que Deus, Ele é o semeador. Ele semeia aos nossos corações. E foi Deus que semeou no coração daquela menina, da escrava de Naamã. E foi Deus que semeou no coração desses irmãos que estão aqui nesta noite. E esta semente, ela nasceu. Ela nasceu e cresceu. A Bíblia nos diz que a palmeira, ela tem as raízes profundas. E quando vem o vendaval, ela entorta e não quebra. E a Bíblia vai nos dizer que tinha uma mulher que ela conversava com as pessoas debaixo de uma palmeira. Ela era uma juíza, Débora. E ela falava com as pessoas debaixo de uma palmeira. E essa palmeira, ela dá fruto. E este fruto, ele precisa nascer no coraçãozinho de cada um de vocês. Que é o desejo de ganhar vida. Eu pergunto a vocês que estão aqui. Alguma de vocês já ganhou alguém para Jesus? Já? Vocês aqui no vocal Crescendo com Cristo, já ganharam alguma criança para Jesus? Já? Já fizeram a semeadura? Já? Falaram de Jesus na escola de vocês? Para a família de vocês? Já colocaram lá a sementinha? Já no coração de alguém? Pois convide. Convide essa pessoa para estar na igreja. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está à porta. Ele está à porta do nosso coração. Ele está batendo. Ele está batendo. E precisa você abrir. E quem tem essa chave para abrir o coração é você. Porque é você que tem que abrir. Sabe por quê? Porque Jesus não é mal educado. Jesus, ele bate. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. E vocês precisam abrir esta porta para Jesus entrar. Para Jesus entrar e fazer morada. Para que essa semente que foi regada, ela possa crescer e dar fruto. E você sair por aí falando de Jesus às outras pessoas. Não tem ninguém que deseja aceitar Jesus nesta noite? Vamos repetir comigo.
O versículo diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu. Como foi que vocês disseram? Bora lá. Eis-me aqui. Envia a mim. Vamos ficar em pé? Igreja. Vamos orar. Coloca a mãozinha no coração. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui querendo aceitar a Jesus. Já temos uma. Tem mais alguém que deseja aceitar a Jesus? O homem das mãos furadas está passando nesta noite. E ele quer que você diga a ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quem mais deseja dizer ao Senhor: eis-me aqui, para que o Senhor venha fazer de você uma nova criatura, que você venha ter um novo coração. O homem das mãos furadas está aqui nesta noite e ele quer ter um encontro com você. Tem mais alguém que deseja aceitar a Jesus como seu Salvador? Tem? Como é teu nome? Isabel. A Isabel, ela está querendo aceitar Jesus. Valentina, quem é Valentina? Que disseram que é Valentina também. Valentina também. Vocês vão repetir com a tia, tá bom? Eu vou falar e vocês vão repetir. Senhor, não deixe eu Vamos orar, elas já fizeram a confissão. Agora nós vamos orar por essas meninas que elas estão fazendo a melhor decisão. Essas crianças aqui, elas serão luz dentro da sua casa. Elas serão luz na escola delas. Elas serão luz na vizinhança. Por onde elas passarem, elas serão luz. Porque agora elas estão fazendo a melhor decisão, estão aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Elas creem que Jesus é o Filho de Deus. Vocês creem? Amém. Pois vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial. Senhor amado, nós queremos te apresentar, meu Deus, essas duas vidas que estão aqui. Senhor, essas meninas têm a vida inteira para dedicar a Ti, Pai. Senhor, nós te pedimos nesta noite, escreve o nome delas no livro da vida, meu Pai. Senhor amado, que essas meninas possam ser orgulho para a sua família. Senhor, possa ser orgulho na sua comunidade, na sua igreja, por onde elas andarem, meu Pai. Senhor, não deixe que elas se desviem para a direita e nem para a esquerda, mas que elas possam seguir firme os teus caminhos, até o teu encontro, Senhor, a ouvir o soar da trombeta. Em nome de Jesus, amém. Não sintam ninguém. Agora, vocês vão colocar a mãozinha no coração de vocês. Fiquem em pé, vocês dois. Nós vamos orar. Ainda não terminou o culto. Não vão passear, nós vamos orar. Vocês vão orar ao Senhor. Dizer glória a Deus, aleluia. Senhor, eis-me aqui, faz de mim um vaso na tua casa. Viu? Pode pedir isso ao Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial. Senhor amado, nós estamos aqui nesta noite, meu Deus, num culto infantil. Senhor amado, em comemoração aos 15 anos desta congregação. Meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, envia o amigo Espírito Santo, meu Deus, para fazer, Senhor, morada dentro desta casinha que é o coração dessas crianças. Meu Deus amado, Senhor, te revela cada uma como no dia de Pentecostes. Senhor amado, que elas possam ser cheias do teu Espírito Santo, meu Deus. Senhor, recebe, meu Deus, a oração de cada uma. Recebe
aqui nesta noite. Senhor amado, nós profetizamos, meu Deus, que aqui no meio dessas crianças terão, Senhor amado, regentes de vocais, terão, Senhor amado, levitas na tua casa, terão, Senhor amado, crianças, meu Deus, que serão futuramente esposas de dirigente. Senhor, crianças que futuramente serão obreiros na tua casa, pastores, missionários, dirigentes. Meu Deus, olha para a vida de cada uma. Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre a vida de cada criança aqui, Pai amado. Que esta festa, Senhor, seja, Senhor, marcada, meu Pai, pela tua presença. Em nome de Jesus, meu Deus, a ti nós oramos. E por que te agradecemos. Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa foi essa, né?